E aí pessoal, beleza? Matheus aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ações aqui no desafio. Você vai entender melhor o que é uma ação, como que funciona, como que você pode ganhar dinheiro com isso e também o que é o índice Bovespa e para que ele serve. Uma ação, provavelmente você já deve ter ouvido falar, ela é nada mais do que um pedacinho de uma empresa. É como se você estivesse comprando de fato um pequeno percentual, um pequeno pedaço de uma companhia qualquer. Da mesma forma que você pode ser sócio, por exemplo, de uma padaria da esquina, você pode ser sócio de uma grande empresa na bolsa. Aqui na tela que eu estou compartilhando estão as empresas, as principais empresas negociadas na bolsa brasileira. Tem várias outras, mas aqui, observe, a gente tem a Ambev, que é a cervejaria, a gente tem a Azul, que é a Vias Aéreas, companhia de aviação, Bradesco, que é o banco, e várias outras companhias que você provavelmente conhece se você bater o olho. Carrefour, que é uma rede de supermercados, shoppings e etc. Hering, que é de roupa. Enfim, Itaú, Banco Itaú, com certeza você conhece. Magazine Luiza, que é varejista. E você pode comprar um pequeno pedacinho de todas as empresas se você quiser. Mas talvez você esteja se perguntando qual que é a vantagem de investir em ação? Por que eu deveria me tornar sócio ou ter um pequeno pedaço de uma dessas empresas? A ideia para você, investidor, é simples. Você pode ter lucros com isso. Assim, quando você é sócio numa empresa local, aí na sua cidade, no seu bairro, você pode ganhar dinheiro com uma empresa de duas formas. Primeiro, a distribuição de lucro. Então, a empresa faz suas operações todo mês, todo ano, e se lá no final do ano ou lá no final do trimestre sobrar um lucro, ela pode distribuir esse lucro para os acionistas, para quem é sócio da companhia, para quem é dono daquela empresa. E você, se tiver as ações daquela companhia, vai receber esses lucros. Então, se você for sócio, por exemplo, do Itaú, você vai receber X reais por ano para cada ação que você tiver do banco. Né? Dando aqui um exemplo, não quer dizer que seja de fato X reais, mas essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro com ações, você recebe o lucro da companhia. Existe, no entanto, uma segunda forma de você ganhar dinheiro com as ações. Imagina você que é dono de uma padaria de, sei lá, 50 mil reais, você comprou ela por 50 mil reais, e depois de 6 meses a padaria cresceu, ela está tendo mais receita, está tendo um lucro maior, aparece um comprador, alguém interessado em comprar a empresa de você por 200 mil reais. Se você executar, se você vender a empresa por 200 mil reais, você vai ter um lucro, a diferença de 50 para 200, 150 mil, que foi advindo, que veio da valorização dessa companhia. Com as ações é igualzinho. Quando você compra um pedaço do Itaú, um pedaço do Bradesco, e essa empresa cresce, essa empresa se valoriza, tem lucros maiores, é possível que você consiga vender esse mesmo pedaço que você comprou a um preço mais caro. Então, às vezes, você investe 2 mil reais na bolsa e 6 meses depois você consegue tirar 2.500 por causa da valorização das ações. Não foi nem distribuição de lucro. Essa é a segunda forma que você consegue ganhar dinheiro por meio da bolsa de valores. Talvez você esteja se perguntando a questão da bolsa de valores, né? O conceito de ação ele é mais familiar, todo mundo já ouviu falar ou entende um pouquinho o que é uma ação, apesar de não entender com profundidade. A bolsa de valores já é um pouquinho mais complicada e eu vou explicar aqui para você o que é, para que serve, para você entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala de uma bolsa, nada mais é do que um espaço, uma empresa especializada em negociar ações. Então é um local ou uma empresa, que nem eu falei, hoje não é mais um local físico, é tudo digital, mas é uma plataforma na qual as pessoas se encontram para comprar e vender ações e outros títulos, outros papéis, outros tipos de ativos. Mas o foco aqui por hoje é ações. Então, por meio de uma bolsa, você consegue vender um pedaço da sua empresa ou comprar o pedaço de uma empresa de outra pessoa. O único detalhe, já adianto, que na bolsa, por questão de regulamentação, de custos, por causa da lei que envolve esse tipo de negociação, a gente só fala de grandes empresas. Então, se você tem uma empresa pequena na sua cidade, você não vai conseguir vender ela na bolsa, porque o processo é milionário, custa milhões de reais para você começar a vender uma empresa na bolsa. Isso limita, apenas grandes empresas fazem parte desse processo por consequência. Mas nada mais é do que uma empresa, um local, uma plataforma, que pessoas se encontram para fazer compras e vendas. Aqui no Brasil existe somente uma bolsa hoje, que é essa que está aqui na tela, chamada B3. A B3 é uma empresa privada, ou seja, para que ela proporcione para você essas compras e vendas, esse local para você fazer os seus investimentos, há alguns custos que a gente vai falar mais para frente.
mas interessa que você saiba que é por meio dessa empresa que você, investidor, consegue fazer essas negociações, consegue ter seus lucros por meio de ações. Legal, Matheus, entendi o que é uma bolsa de valores e entendi o que é uma ação. Mas por que alguém negocia uma ação? Por que eu vou abrir uma empresa na bolsa? Por que eu vou vender um pedaço da minha empresa? Talvez você se pergunte isso. E há duas razões principais. A primeira é quando você está cansado, não quer mais gerenciar a sua empresa, você quer vender ela, botar o dinheiro no bolso e aposentar ou partir para outro projeto. Você vender um imóvel, uma casa, uma empresa local, é difícil já. Às vezes vai demorar meses ou anos, ou vai ter que dar um desconto muito grande para achar um comprador para você. Agora imagina vender um Banco Itaú, que vale bilhões de reais. Qual que é a chance de você achar um comprador? Praticamente nula, né? Então a bolsa ela serve para dar liquidez para essas pessoas que têm grandes empresas. Em vez de vender para uma única pessoa, que dificilmente você vai achar alguém que tem tanto dinheiro para comprar aquela empresa, você divide a empresa em vários pedacinhos, que a gente chama de ações, e permite que milhares de pessoas diferentes comprem aquelas ações. Então com isso, alguém que tem uma empresa milionária ou bilionária consegue vender um percentual ou a empresa toda no mercado, na bolsa, e consegue embolsar os lucros. Essa é a primeira razão, quando a gente tem um grande empresário que quer simplesmente se desfazer da sua empresa, não quer mais aquele negócio. Existe, no entanto, uma segunda razão, que é a mais comum, inclusive, que é o financiamento do negócio. Qual que é a ideia? Às vezes você tem uma empresa e você quer crescer, só que você precisa de muito capital para isso. E muitas vezes você pegar esse dinheiro no banco é muito caro ou até mesmo inviável. Imagina que você tem, sei lá, uma distribuidora já grande e tal, você quer abrir outras distribuidoras em outro estado. Isso vai custar dezenas ou centenas de milhões de reais. É muito difícil você pegar um empréstimo ou que esse empréstimo tenha uma taxa de juros razoável. E aí o que você faz? Você, como empresário, pode vender um pedaço da sua empresa, 10%, 5%, 15% no mercado, e arrecadar esse valor, né, das vendas. Então você vendeu a ação por X, esse X vai entrar no caixa da empresa e a empresa vai utilizar esse caixa para sua expansão, para fazer novos galpões logísticos, novos projetos em outro estado, nesse exemplo que eu passei. Essa é a forma mais comum. A maioria das empresas que hoje estão negociadas em bolsa é porque em algum momento lá atrás elas precisavam de dinheiro e era mais barato ou mais fácil você conseguir esse dinheiro vendendo um pedaço da própria empresa do que pegando um empréstimo no banco. Mas vamos agora um pouquinho para a parte prática. Tem dezenas, na verdade centenas de ações negociadas em bolsa. Se você quiser saber todas as ações que são negociadas, basta dar um Google. Você pode colocar ações na Bolsa Brasileira, na Bolsa de Valores ou na Bolsa Brasileira. Você vai achar diversos sites que mostram todas as ações negociadas. O próprio site da B3, que é a nossa bolsa, obviamente é a mais confiável para você fazer isso. Mas aqui nesse site você consegue achar um monte de informações, certo? Acho que esse daqui que vai mostrar certinho toda a lista completa. Mas você pesquisando aqui no Google, em 5 minutinhos você acha as centenas de ações negociadas na bolsa. Acontece, no entanto, que nem todas essas ações vão ser bons investimentos. Da mesma forma que você tem empresas, né, que são fantásticas, muito bem geridas, que vão crescer fortemente, ter grandes lucros e você vai ganhar muito dinheiro como investidor, como sócio, existem empresas que estão estagnadas, em setores que estão caindo, com uma má gestão, empresas que dão prejuízo e até mesmo empresas que vão falir. E aí você, antes de colocar o seu dinheiro numa ação, numa empresa, você precisa fazer um estudo, precisa fazer uma análise para saber se aquela companhia vai ser um bom investimento ou não. Para você fazer essa análise, você vai lembrar daquele custo de oportunidade que eu falei no vídeo passado. Você vai ter que tentar estimar qual que vai ser o retorno seu como investidor ao investir naquela empresa. Então vamos supor que eu resolvo investir no Itaú. Quanto que eu, Matheus, analisando a empresa Itaú, acho que eu vou ganhar entre distribuição de lucro e valorização da ação nos próximos, 5 anos, em comparação com aplicar num CDB, no Tesouro Selic, no CDI, na Selic. Eu vou verificar outras alternativas de investimento e vou ver quanto que elas vão me dar de retorno em comparação com a ação. Se a ação tiver um retorno maior, muito maior, muitas vezes você vai optar por investir na ação e obviamente vai ganhar mais com isso se suas análises e seus estudos estiverem corretos. Legal, mas como fazer isso? Existem algumas fontes de informação que você pode utilizar para obter informações da empresa, de forma que com isso você consegue tentar estimar qual que vai ser o seu retorno como investidor e daí comparar com outras alternativas diferentes. Eu, Matheus,
gosto de utilizar particularmente 3 fontes diferentes. Tem outras, tá? Essas são as principais e mais acessíveis para quem está começando. Tem várias outras que são mais complexas e exigem mais tempo. Aqui eu vou tentar me limitar ao básico, tá bom? A primeira delas são sites especializados que trazem informações de forma resumida para você. O primeiro é esse aqui que está na tela, é o Fundamentos. Se você jogar no Google você vai achar. E aqui você vai colocar o nome da empresa. Então vamos supor que a gente fale de Itaú. O Itaú ele tem 2 ações sendo negociadas, a ITUB 4 e ITUB 3. A gente vai falar mais desse negocinho aqui que a gente chama de código de ação lá na aula de ações. Por enquanto não interessa tanto. Saiba que toda empresa tem esses códigos para você comprar e vender. Vamos supor que você queira analisar a empresa, a ação ITUB 3. Você clica aqui, vai esperar carregar, vai clicar em exibir e ele vai te trazer uma série de informações sobre essa empresa, sobre o Banco Itaú. Então, por exemplo, a ação ITUB 3, ela hoje custa R$ 32,33. Perceba que é algo acessível, você não precisa de R$ 50 mil para comprar uma participação no Banco Itaú. Com R$ 32,00, R$ 33,00 você consegue comprar um pedaço do Banco Itaú. É um pedaço muito pequeno, mas é um pedaço do Itaú. Tem várias informações nessa tela aqui que podem ser úteis para você. Algumas mais complexas, algumas nem tão complexas. Eu vou explicar aqui por hoje, nesse desafio, somente as mais simples. Depois, se você quiser aprender mais, a gente pode conversar, você pode acompanhar o conteúdo que a gente faz aqui na UP e com o tempo você vai aprendendo mais. Mas essa questão de você analisar empresas é chamado análise fundamentalista e eu já adianto que ela é extremamente complexa. Para você dominar esse assunto vai dezenas de horas. Então vou passar uma pequena introdução só para você. O que é interessante para você que está começando olhar aqui nessa tela? Primeiro, o preço da ação. Quanto que você vai pagar para comprar uma ação? E aí você vai comparar esse preço com o lucro da ação. Então, nesse caso, isso aqui é o lucro anual, tá? É padronizado ser lucro anual. Quer dizer que uma ação de R$ 32,33 do Itaú dá um lucro por ano de R$ 2,56. Se você jogar isso em uma calculadora, verá que isso é um retorno 2,56 dividido por 32,33 de 7,9% ao ano. Então, se o Banco Itaú resolver distribuir todo o lucro que ele tem, você vai ganhar 7,9% ao ano. Se eu comprar 3 ações do Banco Itaú, vai dar aproximadamente R$100, eu vou ganhar 7,9% de R$100. Quer dizer que no final do ano, de distribuição de lucro, se ele distribuir todos os seus lucros, você iria receber R$ 7,90. Acontece, no entanto, que o banco nem sempre distribui todos os seus lucros. Ele pode distribuir um valor maior do que o lucro ou, geralmente, o que é mais comum, distribuir um valor menor do que o lucro, porque ele costuma guardar uma parte desse lucro para reinvestimento, para uma reserva de emergência, para novos projetos, para impostos ano que vem. Ele pode guardar esse lucro de diversas formas. O Itaú ele é uma exceção. Você pode ver aqui na casa de Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? É o percentual em relação ao valor que você investir que ele paga de dividendos, ou seja, distribuição de lucro. Isso quer dizer que no último ano, novamente essa medida é anual, para cada R$100 que você comprar do Banco Itaú no preço atual, R$ 32,73, você teria ganho com distribuição de lucro 8,7%, ou seja, 8,70%. Só que essas duas medidas, tanto o dividendo quanto o lucro, ele se refere aos últimos 12 meses. Não tem garantia nenhuma que esses valores vão se repetir para o futuro. Eles podem aumentar, eles podem ficar parados ou eles podem cair. E aí você vai precisar analisar a empresa com mais detalhes para saber se esse lucro vai aumentar, se a distribuição de lucro vai aumentar ou não, ou se eles vão cair. Aqui, inclusive, em gráficos demonstrativo de resultado, você consegue ter uma noção melhor de como isso funciona. O Fundamentos ele tem alguns bugs. Tá? Você pode ver que isso aqui é um bug. Não quer dizer que o Itaú ganhava 85 bilhões e hoje ganha aqui 5 bilhões. Não, a receita do Itaú é um pouquinho maior, deve estar com algum tipo de erro por aqui. Então não é 100% confiável, toma cuidado com isso. O lucro líquido, no entanto, eu já tenho alguma experiência, eu sei que ele está correto. Se você olhar desde 2010, tem oscilações, mas o lucro do banco vem aumentando. E aí você consegue ter uma noção se o lucro vai conseguir continuar aumentando ou não. Me parece aqui, né, tá vendo? Ó,
Aqui ele teve um ponto maior, o maior lucro foi agora no segundo trimestre desse ano, 2019, ano passado, perdão. Terceiro trimestre está aqui, o quarto trimestre não saiu o resultado ainda, então não dá para saber. Ele sai sempre com um atraso. A gente está no começo de 2020, mas o resultado referente a outubro, novembro e dezembro ainda não foi divulgado. Enfim, esse aqui você vai dar uma olhadinha para ver se o lucro é crescente, estável ou se está caindo. É uma análise extremamente superficial. O ideal seria você analisar outras coisas com mais profundidade para saber se o negócio vai continuar de fato subindo ou caindo. Não é porque aqui a gente tem uma linha reta ascendente que isso vai continuar para sempre. Então toma cuidado. Outro site muito legal que traz algumas informações relevantes é o Status Invest. No Status Invest, ele vai trazer dados similares ao Fundamentos e às vezes algumas coisinhas faltam, algumas coisinhas a mais. Aí é uma questão de preferência, qual que você gosta mais de utilizar. Aqui dá para você pesquisar pelo nome do Itaú, e aí você seleciona a ação, a gente estava vendo YouTube 3, ou você pode jogar o código direto, que era YouTube 3, para fazer a análise. Perceba que os sites eles não são 100% precisos, tanto é que aqui o valor atual está dando diferente do valor do fundamento. É uma aproximação. E a mesma coisa vale se você olhar os indicadores. Então, por exemplo, vamos ver se eu acho aqui o preço sobre lucro. Ó, aqui está igual. LPA é o lucro anual. Está 2,65, está bem próximo ao que era o Fundamentos. Dá para ver distribuição de dividendo, dá para ver patrimônio líquido, dá para ver um monte de coisa. Vale a pena você entrar tanto no Fundamentos quanto no Status Invest e dar uma fuçada. Eu não vou explicar tudo o que tem aqui, senão essa aula vai ficar muito longa. Mas vale a pena você dar uma conferida nos dois sites, os dois são muito legais para você aprender a analisar as companhias. Além desses sites especializados, para quem quer um conteúdo ainda mais profundo, fazer uma análise ainda mais detalhada, o que eu recomendo se você for tomar decisões de investimento por conta própria, eu eu considero imprescindível que você visite o site de RI da companhia. O que é RI? É relacionamento com o investidor. Toda empresa aberta em bolsa tem a obrigação de ter um site de RI. E para você achar, basta colocar o nome da empresa mais RI, ou RI mais nome da empresa, igual eu fiz aqui no Google. E esse primeiro site, segundo site, já vai aparecer normalmente. O que o site de relações com o investidor vai trazer para você? Ele vai trazer balanço, DRE, apresentação da empresa, informações e notícias relevantes. É fácil achar? É fácil entender? Não muito. Você vai precisar de um pouquinho de conhecimento de contabilidade, um pouquinho de conhecimento de direito, um pouquinho de conhecimento sobre o mercado financeiro em si. Dá trabalho, mas aqui você tem muita informação para entender tudo o que for possível em relação a como essa empresa funciona. Aqui eu pesquisei da Petrobras, não mais do Itaú, mas perceba que aqui, ó, resultados comunicados, vamos, por exemplo, apresentação corporativa. Deixa eu ver se ele vai baixar aqui alguma, aí eu seleciono alguma delas, vamos selecionar essa aqui, por exemplo. Isso aqui é uma apresentação que algum dos diretores, que algum membro de alto escalão da Petrobras fez em algum lugar. E por meio dessas apresentações, essa aqui está até em inglês, essa aqui está em inglês, mas tem apresentações em português também. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Vamos pegar um em português, vamos ver. Ó, vou pegar essa daqui, que essa aqui parece estar em português. Ótimo. Aqui ele vai falar o que a empresa faz, qual setor que ela atua, qual que é a perspectiva futura para a companhia, quanto que ela ganha, se ela investe em um determinado nicho, se ela está deixando de investir num outro nicho. Tudo isso você vai achar nesse tipo de apresentação. Vai ter alguns conceitos técnicos que você vai precisar pesquisar um pouquinho por conta, geralmente para você entender. Não é um texto fácil, mas aqui você vai entender com maior profundidade o que a companhia faz e qual que é a perspectiva para ela continuar tendo lucro ou não continuar tendo lucro, ou o lucro cair nos próximos anos, com base nesse tipo de informação que você tem no site do RI. Aqui eu estou pegando somente a apresentação, tá? Mas você não precisa se limitar a isso. Vale a pena você dar uma olhadinha em tudo que você achar do site da RI. Então, central de resultados, comunicado ao mercado, teasers, relatórios anuais. Tudo isso aqui vai ter informações que vão te ajudar na sua análise. Você vai passar a entender, no caso da Petrobras, como funciona o setor de petróleo, qual que é a perspectiva de preço, se a produção vai aumentar, se a produção vai cair. Você consegue achar esse tipo de informação procurando com carinho e lendo bastante aqui no site da RI. Ótimo.
Eu sei que é bastante informação para assimilar tudo isso que eu estou falando, mas não se preocupe, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto na hora que a gente for fazer de fato a nossa primeira compra de ações. Mas eu já adianto, que nem eu já falei, que é um assunto complicado que demora aí muito tempo para você dominar. Por isso que eu recomendo que você siga a recomendação ou a sugestão de alguém que já entende do assunto, que é especialista da área. É muito complicado você fazer investimentos por conta própria. É legal você ter um especialista que faz esse tipo de acompanhamento e fala, olha, essa ação tá legal para compra, essa ação não tá legal, as perspectivas para o futuro não são boas, então fique longe dela. A gente na UP, inclusive, faz isso daqui, e as ações que eu vou sugerir para você comprar daqui a alguns dias, eu já fiz essa análise, eu já entendo o setor e eu acho que tem boas perspectivas no futuro. Mas claro, se você quiser, com o tempo você consegue sim aprender, eu não tenho dúvida. Eu também demorei anos para aprender, mas você insistindo, gastando 1, 2 horinhas por semana, depois talvez 1, 2 horinhas por dia, se você tiver essa possibilidade, dependendo da sua disposição de tempo, você vai aprender, você vai entender como faz análise, você vai se acostumar a todos os termos técnicos que são utilizados e você passará a ser capaz de tomar decisões por conta própria. Mas é necessário muito tempo. Então, geralmente é mais fácil você terceirizar essa decisão para alguém que já é especialista do que você aprender por conta própria. Mas você pode sim aprender por conta própria se tiver a vontade e a dedicação de tempo necessária para isso. Para encerrar esse vídeo de hoje, tem mais uma coisa que eu quero que você entenda, que você conheça, que é o famoso índice Bovespa. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas o índice Bovespa é relativamente comum. Normalmente ele é abordado em capas de jornais, de revista, até mesmo no Jornal Nacional ele é falado algumas vezes. O que é esse tal índice Bovespa? Ele é uma média das ações brasileiras. Ele, como se fosse uma carteira, como se você estivesse investindo em dezenas de ações da Bolsa Brasileira. Isso é o que a gente chama de uma carteira, quando você faz diversos investimentos, diversas ações diferentes com o seu capital. Essa carteira é uma carteira teórica, simulada, ela não existe na prática, mas ela simula como se você tivesse investido, sei lá, 10 mil, 100 mil reais em dezenas de ações diferentes. E todo dia essas ações se valorizam ou se desvalorizam na Bolsa Brasileira. Os preços mudam constantemente, muda a cada minuto, a cada segundo. E aí essa carteira, a média das ações que você comprou tende a se valorizar ou se desvalorizar ao longo do tempo, dependendo da receita, do lucro da companhia, do custo da oportunidade, da Selic, de uma série de variáveis diferentes. O Ibovespa ele serve para medir justamente isso. Ele é uma carteira composta pelas principais e maiores empresas negociadas na Bolsa Brasileira e serve como referência. Por que essa referência é importante? Às vezes você faz um investimento em 1, 2, 3 ações e essas ações se valorizam pra caramba. Então, em um ano você ganha 30%. Isso quer dizer que você fez uma boa análise, que essas ações foram fantásticas, né, que você deu sorte, não sei. Depende, você vai precisar comparar o desempenho dessas ações que você comprou com o desempenho do Ibovespa. Às vezes, aquele ano, por algum fator macroeconômico, por queda da Selic, por crescimento da economia, foi simplesmente muito favorável para as ações e todas as ações subiram muito. Pode acontecer. Nesse cenário, de todas as ações subirem muito, o Ibovespa subir, sei lá, 40% no mesmo período, quer dizer que você simplesmente aproveitou uma onda, né? Aproveitou todo um movimento que teve naquele período. O contrário também é verdade. Se você comprar as ações e elas subirem 30% num período que o Ibovespa ficou parado ou que até mesmo caiu, quer dizer que você fez, ou você deu muita sorte, ou você fez uma boa análise. Você realmente escolheu companhias que estavam bem posicionadas, com potencial de crescimento de lucro, com boas perspectivas para os próximos anos, mesmo para um período difícil, na qual a maioria das empresas sofreu, teve desvalorização, teve queda na receita, queda nos lucros e assim por diante. Então, ele serve para você saber se você está indo bem. Se o seu desempenho, se a sua rentabilidade for maior do que a do Ibovespa, quer dizer que a sua carteira está acima da média. Você está ganhando dinheiro mais do que a maioria das pessoas que está no mercado. Se você estiver abaixo do Ibovespa, quer dizer que você pode até estar ganhando dinheiro, mas que a média dos investidores na bolsa ganhou mais dinheiro que você. É para isso que serve, para você saber quão bom está sendo a sua performance, o seu desempenho e a sua rentabilidade. Aqui eu pesquisei no Google, se você pesquisar você também acha, índice Bovespa, você vai achar todas as ações que compõem esse índice, todas as ações que estão dentro dessa carteira simulada e teórica. Se você quiser
dar uma olhada, tiver curiosidade, você pode conferir pesquisando no Google. Essa carteira é sempre atualizada, a cada 4 meses ela pode mudar. Acho que é isso por hoje. Espero que você tenha entendido bem o conceito de ação, bolsa de valores e Ibovespa, porque a gente vai utilizar isso ao longo do desafio, principalmente quando a gente for fazer nosso primeiro investimento, nossa primeira compra em ações. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda para mim lá no WhatsApp. Abração, até mais!